Casagrande detalha problema provocado por Dudu no Palmeiras, jogador mimado. Comentarista deu opinião forte sobre possível troca do Baixola com Gabigol. Verdão na expectativa. O Palmeiras vive dias intensos com a proximidade da abertura da janela de transferências no futebol brasileiro. Felipe Anderson, Agustin Gia e Maurício estão prestes a poder reforçar o Verdão, mas a torcida alviverde mergulhou na expectativa sobre a chegada de Gabigol. Nesta segunda-feira, 8, veio à tona que o Palestra oficializou uma proposta de pré-contrato com o atacante do Flamengo, inclusive, com possibilidades de anunciar o jogador na próxima quinta-feira, 10. Vale lembrar que a transação teve uma possível troca por Dudu cogitada, mas que acabou em impasse. Nesse contexto, o comentarista Walter Casagrande Júnior opinou sobre a situação do camisa nas Alamedas e voltou a defender a troca com o Flamengo. O ex-jogador foi duro ao criticar a postura de Dudu, que por pouco não se transferiu ao Cruzeiro. Desta forma, Casagrande explicou o que considera um divisor de águas da história do Baixola no Verdão. Dudu é mimado? Depois que Dudu ligou para Alexandre Matos e pediu para ser contratado pelo Cruzeiro, e essa história vazou, Leila Pereira disse que seu ciclo havia terminado no Palmeiras e ela não é mulher de engolir sapo de ninguém, muito menos de um jogador mimado como Dudu, disparou o comentarista em sua coluna no UOL Sport. Para o comentarista, a troca não apenas seria uma solução para a situação complicada ao qual ficou Dudu, que amarga reserva na equipe treinada por Abel Ferreira, mas também se configura como um exemplo a ser seguido por outros clubes. Comentarista aprova a troca com Gabigol. Casagrande crava que se tal negociação fosse fechada, daria uma movimentação interessante ao futebol brasileiro. Tomara que incentive outros clubes a fazerem o mesmo com jogadores descontentes de um lado e de outro, porque isso irá movimentar nosso futebol, que caminha na velocidade de uma tartaruga cansada, finalizou o comentarista. Neto quer 2 titulares do Palmeiras na seleção brasileira, segura a onda, filho. Apresentador aproveitou a eliminação diante do Uruguai pela Copa América para falar sobre 2 peças vinculadas ao Verdão. Comunicador exaltou um e criticou outros. A seleção brasileira passou vergonha mais uma vez e foi eliminada diante do Uruguai, nas penalidades, pela Copa América. Ao analisar o futuro, Neto tratou de falar sobre 2 nomes que atualmente são titulares do Palmeiras. De início, o apresentador deixou bem claro que não tem dúvidas do futuro de Estevão, que vem brilhando em 2024 e demonstrando que deve trilhar uma trajetória de sucesso no futebol. Em decorrência disso, já criando uma grande expectativa de uma convocação na amarelinha, o ex-jogador aproveitou para exaltar a joia palmeirense e criticar alguns nomes que foram formados na base do Corinthians. Não vai casar, né? Segura a onda, filho, que você vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Esse menino joga muito pouco, né? Bom é o Wesley, do Corinthians. Bom é o Biro e o Mosquito, disse, no programa Os Donos da Bola. Veloso também se manifestou. Eu acredito que o Estevão, a partir de agora, vai fazer parte das convocações do Dorival, acrescentou Veloso, que acompanha de perto esse início de carreira do garoto, já vendido ao Chelsea por 61 milhões de euros. Sem parar por aí, Neto ainda aproveitou para criticar Lucas Paquetá e Douglas Luiz, deixando claro que ambos não estão rendendo nada e são considerados fenômenos, mas passaram vergonha na eliminação brasileira. O craque Paquetá. 5 gols em 2024. O craque fenômeno Paquetá. Esse gosta de jogar. Joga muito. E o Douglas Luiz? Bateu o pênalti virando a cara. Bate e erra. Eu sou maior que o Aston Villa, irmão, prosseguiu. Outro titular do Palmeiras foi exaltado. Por que o Veiga não pode ir para a seleção brasileira mesmo passando por uma fase difícil? Qual o motivo? Qual o motivo de ir Douglas Luiz, Martinelli, Evanilson e Paquetá? O Paquetá não serve para limpar a chuteira do Rafael Veiga, iniciou Neto. Quem joga bola é o Veiga. Quem é o craque é o Veiga. Quem é o profissional e faz gols é o Veiga, afirmou Neto, gerando bastante repercussão nas redes sociais, já que vários palmeirenses concordaram. Presidente do Palmeiras, Leila volta a falar sobre John Textor. Trata-se de um irresponsável. Caso polêmico envolvendo as equipes e também os presidentes ganhou um novo capítulo após publicação do STJD. Decisão do STJD. Na sexta-feira 5, o STJD divulgou o relatório envolvendo o inquérito das alegações de John Textor, presidente do Botafogo, sobre uma possível manipulação de resultados. Entretanto, o resultado foi uma multa de R$2 milhões além de uma suspensão de 6 anos. Um dos personagens dessa polêmica é Leila Pereira. Após o relatório oficial divulgado pelo STJD,
atual presidente do Palmeiras, comentou sobre o assunto em entrevista ao G. O relatório reforça o que temos falado nos últimos meses sobre o senhor John Textor. Trata-se de um irresponsável que precisa ser punido exemplarmente pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades, afirmou Leila durante a conversa com o Grupo Globo. A polêmica envolvendo uma possível manipulação? O Brasileirão Série A 2023 contou com 2 graus turno que não será esquecido facilmente. Após uma queda do Botafogo, o Palmeiras ganhou as posições e levantou o troféu da competição nacional. Em jogos da edição, John Textor teria indícios de manipulação, fato que precisava de provas para ser, ou não, comprovado pela justiça. Ainda em entrevista ao G, Leila Pereira completou sobre o assunto. Estas denúncias mentirosas, feitas mediante a apresentação de provas forjadas, somente prejudicam a credibilidade do futebol brasileiro. Nos bastidores, os presidentes de ambos os clubes trocaram palavras sobre o assunto. E a situação de John Textor? Segundo informado pelo G, a Procuradoria será intimada, assim, conta com um prazo de 60 dias para oferecer a denúncia. Dessa maneira, o caso terá sequência fora dos gramados. A comissão disciplinar julgará o processo. Logo em seguida, havendo um recurso no caso, o tópico também será julgado pelo Pleno. Até o momento, o Botafogo não publicou uma nota oficial sobre. Finalmente, Endrick será escalado como titular pela seleção e torcedores do Palmeiras comemoram. Joia se formou no Palmeiras, porém, irá se transferir ao Real Madrid após o fim da competição continental. Saída da Joia. Endrick é um jogador que está deixando muitas saudades aos torcedores do Palmeiras. O jovem deixou sua marca pela equipe alviverde, mas seguiu seu rumo direto ao Real Madrid. O jogador já subiu da base para o profissional vendido à equipe madridista, e sempre foi tratado como grande promessa. Porém, com Abel Ferreira, o jovem jogou muito mais do que era esperado. Com oportunidade na seleção brasileira, Endrick está disputando a Copa América pelo Brasil, competição que adiou sua despedida do Verdão, que só teria o jovem até completar 18 anos. Notícia incrível! Endrick ainda não teve nenhuma oportunidade de estrear como titular pela amarelinha, porém, isto está prestes a mudar. Dorival Júnior avisou ao garoto que ele será o substituto de Vini Júnior. O atleta ainda não fez nenhum gol na competição continental, mas está com a moral elevada por ter marcado nos amistosos do Brasil, em jogos contra Inglaterra, Espanha e México. Os torcedores do Palmeiras ficaram extasiados ao saber da titularidade garantida da cria da academia, e esperam ansiosos pelo jogo entre Brasil e Uruguai para vê-lo brilhar. Comentários da torcida. Um internauta comentou: até que enfim vai fazer algo certo esse pardal, se referindo às escolhas de Dorival Júnior frente à seleção brasileira, discordando de todas. O Brasil se prepara para enfrentar o Uruguai às 22 horas deste sábado, 06. Será uma partida muito emocionante, visto que a seleção brasileira enfrentará uma das melhores equipes da competição. Palmeiras descarta contratar zagueiro no mercado após boas atuações de joias da base. Naves e Vitor Reis dão conta do recado em momento de pressão. Naves e Vitor Reis dão conta? Há um tempo, a contratação de um zagueiro para compor o elenco do Palmeiras era uma das prioridades do clube alviverde. Com Gustavo Gomes servindo o Paraguai na Copa América, Murilo machucado e Luan vendido ao Toluca do México, o Verdão usou sua última cartada durante o Brasileirão, as crias da academia. Naves foi o primeiro a ser testado pelo treinador português Abel Ferreira, que prontamente dispensou a contratação de um zagueiro novo para poder abrir espaço ao jogador. Após isso, ainda precisou recorrer a mais joias da base, apostando em Vitor Reis, que correspondeu da mesma maneira. Mas e agora? Como ficam os planos no mercado após os dois jogadores terem atuado bem pelo clube? Mesmo com o desafio para escalar a equipe titular nas 2 últimas rodadas, contra Corinthians e Grêmio, a dupla de zagueiros é positiva. Por isso, o Verdão sustenta agora uma postura dentro do mercado. Não existe mais nenhum movimento alviverde com a intenção de contratar zagueiros no momento, e a própria liberação de Luan para o México, entre outros motivos, aconteceu justamente pela comissão técnica e pelo clube confiarem em Naves e Vitor Reis para o trabalho. Palmeiras tem joias em todas as posições. Para quem se acostumou a ver joias surgindo da base do Palmeiras principalmente no ataque, agora pode ver o clube gerando jogadores bons em qualquer posição. Naves e Vitor Reis foram titulares na vitória sobre o Corinthians, no Allianz Parque, e no empate contra o Grêmio em Caxias do Sul, pois Murilo sofreu uma entorse no tornozelo e está no departamento médico. Gomes estava na Copa América, mas já retornou ao clube.
O plano inicial de Abel Ferreira era apenas dar uma chance para Naves como terceiro zagueiro, mas a confiança precisou ser posta à prova na titularidade. Além de Benedetti, de 18 anos, relacionado pela primeira vez no banco de reservas, mas sem sair de lá. Naves teve atuações seguras nas duas partidas, enquanto Vitor liderou o índice de acerto de passes do time, marcando também seu primeiro gol pelo profissional no derby. Agora a dupla deve ser desmontada com o retorno de Gomes. Mas fica o sinal positivo de que a posição pode estar bem servida. Mais dinheiro para comprar jogadores para o Palmeiras. Caso o Palmeiras queira ir ao mercado atrás de jogadores, o agora ex-jogador do clube, Endrick, que logo após a Copa América, se apresentará ao Real Madrid da Espanha, vai ajudar o clube a conseguir mais uma grana para os cofres alviverdes. Por ser titular contra o Uruguai, tendo a posição já confirmada pelo treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, o ex-camisa 9 da equipe vai render mais 1,25 milhão de euros, cerca de 7,5 milhões de reais. Aos bolsos palmeirenses que o clube merengue vai pagar. 88,7 milhões de reais. Flamengo deixa Leila Pereira para trás e está assinando com novo camisa 10. Mengão avançou consideravelmente para trazer um reforço que vai deixar muita gente feliz. Novo camisa 10. Claudinho sempre foi um sonho do Flamengo e conversas nunca foram encerradas de fato. A diretoria tem um grande sonho para contratar um jogador que chegaria para brigar pela titularidade. Marcos Braz entende que o jogador é o encaixe perfeito para o elenco e Tite é o grande entusiasta da sua contratação e está disposto a entrar na jogada para acelerar ainda mais o negócio. Na surdina, o Flamengo avançou consideravelmente o negócio e o Zenit já topou negociar o brasileiro. Para melhorar, os russos já estão negociando com o jogador da posição e tudo indica que dessa vez vai dar certo. Muito próximo. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que os dirigentes flamenguistas querem fechar 100% o negócio ainda nesta semana. Existe um acordo firmado com o atacante e agora depende da forma de pagamento, como a imprensa russa informou. O Palmeiras de Leila Pereira chegou a ter o jogador no radar, mas não conseguiu avançar. O Flamengo entende que será possível fechar com o atleta por cerca de 15 milhões de euros, 88,7 milhões de reais. Claudinho é um jogador versátil, atua como ponta pelos dois lados, segundo a Tancati e camisa 10. Seria um reforço ideal pensando em vários desfalques que o CRF vem tendo por conta da Copa América. O torneio já está terminando, mas já pensando no futuro com novas convocações, o meia-atacante substituiria a Arrascaeta com maestria e ambos podem jogar juntos tranquilamente. Rodolfo Landim quer anunciar uma contratação de peso para deixar a torcida contente e abafar um pouco a questão do Gabigol, já que o atleta pode sair a qualquer momento do mais querido.